turma! Vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre o IVVB11. Já fazem 2 anos que eu invisto nesse ativo e aí fica aquela pergunta, vale ou não vale a pena investir no IVVB11? E é isso que a gente vai ver agora. E a primeira coisa que a gente tem que ver é o que é o IVVB11. O IVVB11 é um ETF nacional, um ETF brasileiro que replica um outro ETF americano chamado IVV. E esse IVV investe nas 500 maiores empresas americanas, como Apple, Microsoft, Amazon, Netflix, entre outras empresas. Mas você deve estar se perguntando, o que é ETF? O que significa essa sigla? ETF significa Exchange Traded Fund. Embola a língua mesmo, mas eu vou deixar escrito aqui para você ver como é que se escreve isso. Mas não tem nada demais, não tem nenhum mistério. Ele é um fundo de índice, igual a gente tem aqui no Brasil o Ibovespa, que são as maiores empresas brasileiras, ou o IFIX, que são os maiores fundos imobiliários aqui no Brasil. E para ver mais sobre o IVVB11, eu trouxe aqui no site do Investidor 10 para a gente ver como é que está a cotação do IVVB11 hoje. Hoje ele está no valor atual de R$ 410,75, com uma variação nos últimos 12 meses de 64,36% e uma variação nos últimos 60 meses, que são esses últimos 5 anos, de 196,84% e um dividend yield de 0%. A gente vai falar mais sobre essa questão do dividend yield mais para frente do vídeo. No último ano a gente vê que ele vem subindo aqui direto, que é uma constante. Nos últimos 5 anos a gente já vê que teve essa barriga aqui em 2021, né, nessa queda aqui, deu essa queda e voltou a subir. Agora nos últimos 10 anos a gente vê essa queda aqui também, mas observando de um campo maior, a gente vê como que essa subida do IVVB11 é gigante, né? E aqui embaixo a gente vê um gráfico de comparação com outros índices. Se a gente colocar aqui com CDI, com IPCA, com Ibovespa, com IDIV, a gente vê que o IVVB11 ele bate muito. Em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos, não importa. O IVVB11 está sempre muito acima desses índices. Uma outra coisa importante que a gente tem que ver aqui também é sobre as taxas. O IVV tem uma taxa de administração de 0,03%, uma taxa bem baixa, enquanto o IVVB11 tem uma taxa de administração de 0,23%. É bem diferente essa taxa, né? E uma outra taxa que você vai ter que pagar para investir no IVV é o spread bancário. Como é que funciona isso? Para você investir diretamente no IVV lá nos Estados Unidos, você vai ter que abrir uma conta numa corretora internacional, como a Binance ou a Nomad, colocar o teu dinheiro em reais e converter esse dinheiro para o dólar. Só que para fazer essa conversão, vai ter uma taxa cobrada que é esse spread bancário, que é uma margem de lucro que as instituições financeiras vão ter para fazer essa conversão. Ou você achou que o banco ia fazer essa conversão para você de graça? Claro que não, né, galera? E uma outra coisa importantíssima que a gente tem que falar aqui é sobre os dividendos. O IVV, ele distribui dividendos para os seus cotistas, só que lá nos Estados Unidos tem uma pequena bagatela de 30% de imposto retido direto na fonte. Ou seja, se você ganhou $10 de dividendos do IVV, você vai perder $3 só de imposto. Já que no Brasil, o IVVB11 ele não distribui dividendos para os seus cotistas. Porém, ele pega esse valor que seria de dividendos e reinveste em mais cotas do IVV, fazendo com que gere uma valorização das cotas do IVVB11 e automaticamente uma valorização do nosso patrimônio também. E uma coisa que eu também acho muito ruim, além dessa questão de taxas, de impostos, é saber que você ainda não está inscrito aqui no canal, cara, não dá esse mole. Aqui eu compartilho tudo com vocês. Aqui a minha carteira, um livro aberto, eu compartilho quando eu estou me dando bem, quando eu estou me dando mal. Então se você quer continuar acompanhando a minha jornada rumo à liberdade financeira, não deixe de se inscrever, de deixar aquele like que vai ajudar muito o canal. E para ilustrar essa comparação, eu trouxe para vocês aqui no site Mais Retorno a comparação do IVVB11 com o S&P 500, que é o IVV, só que ele aqui já em reais. E aqui nos 6 meses, nos últimos 6 meses, a gente vê que eles andam bem lado a lado aqui, mas no final de tudo, o IVVB11 teve uma valorização de 30,55%, enquanto o IVV teve uma valorização de 30,06%. E nos últimos 5 anos, o IVVB11 teve uma valorização de 196,79%, enquanto o S&P 500 teve uma valorização de 179,36%. Agora, em todo o período, a gente vê que desde o início eles vêm bem colados aqui, mas no final, o IVVB11 tem uma valorização de 878,25%, enquanto o S&P 500 tem uma valorização de 778,19%, ou seja, mais de 100% de diferença. É brutal essa diferença. Mas mesmo com toda essa diferença, muitas pessoas ainda assim preferem tirar o dinheiro aqui do Brasil
e dolarizar esse dinheiro colocando lá nos Estados Unidos. Mas aí a gente entra numa outra questão, que é a dolarização do patrimônio, porque é investir numa moeda mais forte. A gente viu nos últimos meses aqui o dólar valorizar muito em relação ao real. Aí já é numa outra questão, aí vai variar de investidor para investidor. Tem pessoas que vão querer tirar dinheiro aqui e colocar lá fora. Aí tem uma questão também de praticidade, porque aqui no IVVB11 você investe na sua própria corretora, onde você compra ações, seus fundos imobiliários, você também consegue investir no IVVB11. Para você investir no IVV, você vai ter que abrir a conta numa outra corretora, vai ter que converter o dinheiro e por aí vai, esse trabalho todo que eu já falei para vocês aqui ao longo do vídeo. Então tudo isso vai variar do perfil de cada investidor. E dito tudo isso, agora a gente tem que ver aqui na minha carteira como é que está o IVVB11 na prática, né? E hoje a gente está com valor aplicado de R$ 24.558, com saldo bruto de R$ 24.366, uma variação negativa de menos 0,78%, com uma rentabilidade de 21,11%. A minha carteira de ações está com uma variação de 0,10%, minha carteira de fundos imobiliários está com uma variação de menos 21,51%, enquanto os ETFs, que é o IVVB11, eu estou com uma variação positiva de 68,49% e uma rentabilidade de 83,64%. Hoje eu tenho uma quantidade de 8 cotas do IVVB11 ao preço médio de R$ 243,78 e o preço atual de R$ 412,66. Então, para mim hoje, de acordo com o que a gente tem visto aqui com esses números, o IVVB11 para mim tem valido super a pena, lembrando que isso não é nenhuma indicação de investimento, de compra ou venda de ativos, é só a minha experiência de investimentos, tá bom, pessoal? Não se compare com isso. Se você se sentir tentado a investir aqui, estude e veja o que é melhor para os seus investimentos. E a gente dando uma olhada aqui também no gráfico da carteira, aqui está os últimos 12 meses, deixa eu colocar desde o início. Se a carteira se colocar em relação ao CDI, a carteira nesse momento ela está perdendo para o CDI, mas em relação ao Ibovespa ela está ganhando. Agora em relação ao IVVB11, ó, o IVVB11 dá um pau em tudo aqui, tá humilhando a carteira o IVVB11 aqui. Inclusive, a gente olhando essa rentabilidade de menos 0,78%, imagina se a gente não tivesse o IVVB11 aqui na carteira, como é que tá? Olha os fundos imobiliários como é que estão, olha as ações como é que estão. Tá tudo bem descontado, tá tudo bem desvalorizado aqui. Então aqui a gente abre os olhos para a questão da diversificação. Abrir o nosso portfólio aqui para mais lugares, né? Para mais ativos, para a gente poder estar protegendo a nossa carteira de certa forma, né, pessoal? Inclusive, se você quer saber mais sobre a minha carteira, eu vou deixar no card fixado aqui em cima o último vídeo que eu postei, que é sobre a atualização aqui da carteira do canal. E nesse vídeo eu mostro tudo detalhado em como que estão os meus ativos, em como que está a questão da rentabilidade, de proventos. Lá tá tudo detalhado, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!